PSD! Pois bem, caras companheiras, caros companheiros, minhas amigas, meus amigos, começar naturalmente por saudar todos os militantes do Algarve, particularmente aqueles que aqui estão hoje, porque esta é festa do Algarve, chama-se do Pontal, mas é festa do Algarve, que é uma festa carismática, que é uma festa que faz parte da nossa história, impôs-se por direito próprio. Se houvesse 18 festas destas era um pouco difícil irmos a todas, mas algumas marcam mais e esta todos nós sabemos que marcam mais. E, portanto, uma saudação muito especial para todos os que aqui estão. Depois, um agradecimento. A todos os militantes e dirigentes aqui do Algarve que se empenharam na organização desta festa e, como tal, permitiram que nós hoje pudéssemos estar aqui. E quando o David Santos falou em Comissão Política Nacional que apoiou, vamos ser justos, enfim, apoiou politicamente, mas alguém trabalhou bastante para que isto fosse possível e, portanto, meu agradecimento ao secretário-geral adjunto Bruno Coimbra, que se empenhou fortemente para que isto seja possível, ou tenha sido possível. Depois, um abraço a todos. Não tenho aqui o ordenamento protocolar, portanto, a todos os dirigentes nacionais, deputados europeus, nacionais, comissários, só está cá um, comissários, ao Miguel Maduro, não sei se ainda está, que foi um dos melhores ministros que nós tivemos nos últimos governos. Enfim, um abraço a todos e dizer que nós estamos a fazer um verdadeiro Pontal. Nós estamos a fazer algo de genuíno e algo de verdadeiramente tradicional. Nós não estamos aqui a fazer uma montagem para uma imagem televisiva. Que isto seja claro. E eu, pessoalmente, sinto-me muito melhor numa coisa como esta, sincera, tradicional, genuína, do que ter de estar numa praça onde metemos pessoas de qualquer maneira, apenas para dar uma imagem na televisão e depois um discurso e vamos todos para casa. Isto é que atinge aquilo que nós queremos que atinja. Aqueles que vinham na caminhonete votam todos em nós. Os que vinham na caminhonete votariam todos em nós. Não é isso que está em causa. O que nós estamos aqui a fazer é uma festa do Partido Social Democrata, neste caso concreto, do Partido Social Democrata do Algarve. E há diversas razões para ser assim. Eu queria aqui deixar claro as duas principais razões pelas quais é assim. E ao deixar claro as razões, nós também nos vamos dando cada vez melhor a conhecer, para depois os portugueses gostarem ou não gostarem. Mas nós somos como somos e damos-nos a conhecer sem qualquer fingimento. E eu dou duas razões pelas quais o modelo da festa do Pontal é este, mais próximo daquilo que foi o tradicional, do que propriamente daquilo que depois foi a sua evolução ao longo dos anos. Nós queremos uma festa do povo e para o povo. Nós queremos um convívio genuíno entre nós. Nós queremos que as coisas sejam como foram no tempo do Dr. Francisco Sá Carneiro. E se o Pontal teve efetivamente importante para alguns chegarem a primeiro-ministro, como aqui já foi referido, o primeiro que chegou a primeiro-ministro foi justamente Francisco Sá Carneiro. E foi com Francisco Sá Carneiro que o Pontal nasceu na sua forma natural e genuína. E, portanto, é isto que eu gosto de ver e gosto de montar. Em 1995, nós assistimos aqui no Algarve àquilo que eu posso considerar a maior degradação do ponto de vista da festa do Pontal. Havia eleições em outubro, nós estávamos em agosto, e o Partido Socialista resolveu ir fazer o Pontal deles, mesmo aqui ao lado. E então assistimos todos na televisão a uma disputa entre o PSD e o PS, para ver não quem tinha as melhores propostas, não quem fazia a melhor festa, quem conseguia trazer mais caminhonetes de militantes para depois na televisão parecer que tem mais força do que o outro. Repito, aqueles que vinham nas caminhonetes do PS estavam todos no PS, os que vinham na caminhonete do PSD estavam todos no PSD, não se adiantou nada e deu-se um espetáculo descredibilizador para os dois partidos. Mais da responsabilidade do PS, porque o Pontal estava cá, era nosso, e eles vieram cá, no mesmo dia, à mesma hora. Aquilo era uma disputa de um lado para o outro, parecia um jogo de ping-pong. No ano seguinte, em 1996, eu tive a honra de ser secretário-geral e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do partido.
E nós olhamos para 1995, que não é da responsabilidade direta de quem na altura liderava, é da responsabilidade do rumo e do ritmo que as coisas tomaram, e pensamos, temos de pôr um travão nisto. E fizemos em 1996 exatamente aquilo que estamos a fazer agora aqui. O professor Marcelo, com naturalmente a responsabilidade política, e eu, como secretário-geral, a organizar, e voltamos a fazer uma festa de Pontal o mais genuína que pudesse ser. Comprei na altura até umas chuteiras também para jogar futebol, que arrumei no dia seguinte, pensei que ia hoje tirá-las e não avisaram que se fizesse isso, dava cabo dos pés e das pernas e tal. Mesmo assim, dei cabo de uma perna e joguei sem as chuteiras. Portanto, estão lá as chuteiras de 1996, nunca mais as utilizei, mas foi na mesma uma festa como aquela que aqui hoje procuramos fazer e conseguimos fazer. Algo mais puro, algo mais genuíno, na altura por contraponto àquilo que tinha sido o cúmulo dos cúmulos, do desvirtuamento para que tinha sido criado e tinha nascido a festa de Pontal. E a segunda razão é uma razão que também vale a pena aqui dizer. O PSD, todos nós sabemos, e não é só o PSD, cada um sabe de si, o PSD tem dificuldades financeiras. Está a atravessar um período de dificuldades financeiras. O PSD tem, portanto, dívidas junto de fornecedores. E que fique muito claro que não faz sentido fazer uma festa a gastar imenso dinheiro e à porta, os fornecedores à espera. Não pode ser. Nós fazemos a nossa festa. Obviamente temos de existir. Não ficamos todos em casa fechados porque não há dinheiro. Haja equilíbrio em tudo isto. Mas gastar 80 mil euros a carregar com caminhonetes de militantes para uma praça, gastar o dinheiro para dar uma imagem na televisão, como eu disse, fazer um discurso, irem todos embora outra vez para trás e os fornecedores ficarem à porta à espera, não é correto. Não é correto. Mais ainda, não é este partido que se orgulha, e bem, de ter, não digo, evitado a bancarrota. Quem evitou a bancarrota foi a Troika, senão tínhamos ido mesmo à bancarrota. Mas que depois, durante a governação com a Troika, ter recuperado as finanças do país. Ter dito que tínhamos de fazer sacrifícios para que as coisas se equilibrassem, e bem. Temos esse orgulho, e bem. Então vamos continuar com esse orgulho, também cá dentro, e não fazer agora o contrário do que antes tínhamos feito. E por isso, quando o secretário-geral, há uma semana, ou duas, ou três, ou não sei, foi alvo de uma série de ataques, porque nas redes sociais disse exatamente isto, nós não podemos ter os fornecedores à porta e depois dar esta imagem, temos de ser parcimoniosos. Teve diversas críticas, mas não teve a minha. A minha não tem. Tem o apoio, porque é exatamente esse o rumo que nós devemos seguir. Bom, uma festa justamente com estas características é uma festa que tem naturalmente discursos políticos. Isto não é uma associação recreativa, portanto é evidente que tem discursos políticos, mas não é para estar agora aqui uma hora a fazer um grande discurso político. Então aí era uma situação diferente, não era uma festa popular entre todos nós, para melhorarmos o convívio entre todos nós, para nos conhecermos melhor mesmo fora da política, para aquilo que ainda há bocado tive oportunidade de dizer na comunicação social, a comunicação social que nas empresas nós fazemos, muitas vezes aquilo que chamamos o team building, como se diz em português, não é? Team building. Isto não é exatamente tecnicamente um team building, mas nós não deixamos de estar também a construir uma equipa ao fazer também, ao estreitar esses laços de companheirismo e, em alguns casos, de amizade entre todos nós. Mas impõe-se dizer aqui algumas coisas, e eu vou de uma forma muito direta e muito sintética, aliás, como é o meu género, dizer-vos o seguinte. Nós temos pela frente um ano extraordinariamente importante. Mais do que difícil, é importante. Também é difícil, não é fácil, mas é importante. Nós temos eleições para o Parlamento Europeu, nós temos eleições para o Parlamento Nacional e nós temos eleições para o Parlamento Regional da Madeira. E, naturalmente, que o nosso objetivo é ganhar as 3 eleições. E para ganharmos essas 3 eleições, naturalmente, que nós precisamos de unidade, e precisamos de lealdade, e precisamos de companheirismo entre todos nós. E precisamos porque, justamente, a governação que nós temos em Portugal tem os seus defeitos, nós todos conhecemos os seus defeitos. Mas lá, porque nós conhecemos os seus defeitos, não quer dizer que o povo português perceba imediatamente os seus defeitos. Uma das coisas importantes é saber gerir o tempo. Nós não podemos querer que os portugueses entendam rapidamente
aquilo que quem está na política entende mais rapidamente. E, portanto, é notório que com o andar do tempo, os portugueses, não é os portugueses, é cada vez mais portugueses se apercebem dos falhanços desta governação e das limitações desta solução política. Há um ano era diferente. Há um ano ainda havia menos pessoas a perceberem. Hoje há mais pessoas do que havia há um ano. E, portanto, nós temos à nossa frente um caminho que nos é favorável. Porque à medida que o tempo passa, aquilo que nós já vemos há muito, os outros vão começar também a ver. As pessoas que andam na sua vida normal, que não estão enfarinhados nesta coisa da política, obviamente que não fazem tão rapidamente os raciocínios sobre estas situações. E, portanto, quando nós temos, por exemplo, um Serviço Nacional de Saúde que funciona cada vez pior, é uma questão de tempo e cada vez há mais pessoas a perceberem e a saberem que o Serviço Nacional de Saúde funciona cada vez pior. É difícil gerir o Serviço Nacional de Saúde. É. Mas com este governo, o Serviço Nacional de Saúde tem piorado. Não tem ficado na mesma, nem tem melhorado. Tem piorado. As listas de espera... As listas de espera para uma cirurgia têm mais de 200 mil pessoas. E penso que como isto não está administrativamente muito bem organizado, nessa lista de espera de mais de 200 mil pessoas deve estar, por exemplo, uma senhora que há bocado veio ali falar comigo e disse que precisava de ser operada a uma anca e que, graças a Deus, tinha dinheiro e conseguiu ir ser operada a anca. Caso contrário, neste momento estava numa carreira de rodas porque ainda estava à espera que o Serviço Público permitisse que ela fosse operada. Portanto, a senhora resolveu o seu problema, felizmente, deve lá estar ainda na lista, enfim, quando for chamada aqui por uns anos, passa o próximo. Portanto, as listas de espera para cirurgias estão cada vez pior. A lista de espera para consultas tem pessoas à espera há mais de um ano. E quando eu digo há mais de um ano, eu sou muito prudente, porque os dados que me dão é bem mais de um ano, é muito mais. Eu digo há mais de um ano, que é para não correr o risco de dizerem que exagero. As condições das urgências estão cada vez pior, não só para os doentes, nós não nos podemos esquecer, não é só dos doentes, os doentes e os profissionais. Ainda ontem, com o Cristóvão Norte, quando ele aqui também abordou o tema e disse que falou comigo e efetivamente falou, uma das razões que ele dá para o facto dos médicos não virem para aqui, quando se abrem as vagas, é justamente porque as condições de trabalho aqui não são as condições de trabalho que qualquer profissional quer. Portanto, quando as urgências se degradam, o problema não é só os doentes, são os próprios profissionais que não têm as condições de trabalho exatas que devem ter para efeitos do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos mais de 700 mil cidadãos que não têm médico de família. Isto é mau para todos, mas é particularmente mau para quem não tem dinheiro para fazer um seguro de saúde. Porque quem tem dinheiro para fazer um seguro de saúde, ou quem acaba no seu leque de amigos por ter um médico amigo, que é o meu caso, tenho mais do que um, as coisas resolvem-se. Mas quem não tem médicos amigos e quem não tem seguro de saúde, como é que faz se não tem médico de família? E nós temos nessas condições 700 mil pessoas, das quais o grosso dessas pessoas são seguramente cidadãos socialmente desprotegidos. E, portanto, um governo, dos governos mais à esquerda que tivemos depois do 25 de Abril, pelo menos nos constitucionais, o governo mais à esquerda que nós tivemos desde o 25 de Abril, é um governo que enche a boca com o social, mas numa matéria tão importante do ponto de vista social, que é a saúde das pessoas, não só não consegue responder, como agrava a situação para essas mesmas pessoas. Para não falar no desperdício em termos de gestão, que é cada vez pior. Para não falar na falta de investimento. Para não falar na falta de manutenção dos equipamentos e do próprio edificado. E para não falar, porque não precisamos, todos os dias ouvimos, na falta de recursos humanos, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam auxiliares, seja isto. Por isso eu percebo que o Primeiro-Ministro, faz hoje 8 dias, perante um comboio de militantes, tenha dito que o Partido Social Democrata queria privatizar a saúde e arranjar uma saúde para ricos e outra para pobres. Uma espécie, os ricos tinham os privados e os pobres tinham o público. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro não acredita nisto, conhece-me bem e sabe que isto não é verdade, mas diz isto para ver se distrai a nossa atenção daquilo que são os reais problemas do Serviço Nacional de Saúde. Mas quero dizer, se é que é preciso, não é preciso, mas eu vou dizer, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, e não só.
eu sou social-democrata ainda antes do 25 de Abril. Não sou liberal, nem sou socialista. Sou social-democrata. E o que é que isto quer dizer? Eu defendo a iniciativa privada, mas nunca rejeitei, nem rejeitarei a intervenção do Estado sempre que ela é necessária. E na saúde, o Estado tem de ser o primeiro protagonista, não só por imperativos constitucionais, como efetivamente é nisso que nós acreditamos e que o PST sempre acreditou. Na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Isto não quer dizer... Isto não quer dizer que não possamos, mas que devemos aceitar naturalmente a intervenção dos privados, mas nunca que deixe de ser o Estado o motor fundamental do imperativo constitucional de possibilitar às pessoas o acesso à saúde. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro escusa de agitar um papão que ele próprio sabe que não existe e pode-se concentrar mais naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde que nós temos em Portugal, ou particularmente naquele que não temos e que devíamos ter. Porque isso, como eu disse há bocado, cada dia que passa é mais notório para todos os portugueses. Depois, ainda ontem, tivemos umas notícias de que a economia cresceu 2, não sei quê por cento. E as pessoas ficam, enfim, aquelas notícias, da forma como são dadas, parece uma coisa positiva. Mas aquilo que nós ainda ontem ouvimos é algo de negativo. É preciso ter noção do que nós ouvimos. O que nós ouvimos ontem é o contrário daquilo que nós devíamos ouvir. A nossa economia tem de crescer pelas exportações e pelo investimento. O investimento está a crescer menos e as exportações estão a crescer menos que as importações. Portanto, nós estamos a degradar a nossa balança de pagamentos, que foi a primeira razão pela qual há uns anos atrás tivemos de pedir ajuda. Não foi o Orçamento de Estado, foi o endividamento externo. Portanto, ponto primordial é nós termos as exportações superiores às importações. Isso é absolutamente primordial. Está a acontecer o contrário. E o investimento, que é a pedra de toque para o desenvolvimento do país, está a crescer menos do que crescia. Então, porquê é que a economia cresceu? Cresceu porque foi o consumo privado o motor desse crescimento. Ora, exatamente por ser o consumo privado, antes de termos a produção que devíamos ter, é que ao mesmo tempo também já estamos a degradar a balança de pagamentos. Nós estamos a caminhar ao contrário do que tem de caminhar. Pior, há uma situação pior que esta. Era, em vez de ser o consumo privado, ser o consumo público. Isso ainda era pior. Mas não é este o caminho que nós temos de seguir. E por isso, até admito que a intenção do Governo ou dar um desconto de 50% no IRS para os portugueses que emigraram e queiram voltar, até possa ser uma boa intenção. Mas não vale a pena. Os portugueses não regressam porque têm durante 3 anos um qualquer desconto nos impostos, regressam quando a economia lhes der empregos decentes e salários decentes. Essa é que é a solução. O Governo compete, naturalmente, apresentar as coisas da maneira como lhe interessa. E diz que o emprego tem crescido. E quando diz isso, vai bem, porque menos não está a mentir. Muitas vezes aqui não está a mentir, o emprego tem crescido. E agora nós vamos acrescentar. Mas o emprego cresce mais do que a produção. Se o emprego cresce mais que a produção, a produtividade baixou. Se a produtividade baixou, os salários serão piores. Portanto, com um andamento destes, nunca teremos o regresso por conta do IRS, ou seja, do que for, porque a perspectiva de salários baixos é hoje maior do que era há 1 ou 2 anos atrás, justamente porque o crescimento está da forma errada, não está da forma como devia ser. E como é que nós conseguimos alterar isto? Só conseguimos alterar isto com outra solução política, porque isto carece de reformas estruturais, e essas reformas estruturais, no sentido que devem ser feitas, elas não são feitas em sentido nenhum, mas no sentido que devem ser feitas, precisam de uma solução política diferente daquela que agora temos no Parlamento, desde, vai fazer 3 anos, agora em novembro. Portanto, isto é mais uma que demonstram o esgotamento desta solução. Esta solução foi criada para evitar que
como disse o Presidente da Distrital, que o PSD, que tinha ganho as eleições, pudesse ser governo, mas isso era o tronco comum. A partir daí, meia dúzia de medidas e esgotou-se. O que é que os une? Une qualquer coisa que permitem continuar com esta solução. Não une um projeto político sustentado para o país. Não une nem nunca poderá unir. Tais são as divergências entre a esquerda, a extrema-esquerda, chamemos-lhe assim, e o Partido Socialista, para já não falar nas próprias guerras entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que isso já são, naturalmente, coisas menores. E há outro aspecto que também nós dizemos diferente. Eu hoje ouvi alguém do Bloco de Esquerda a dizer isso com razão. Diz lá a maneira deles. Com razão. Nós dizemos de outra forma. Mas não há duas dúvidas. Nós temos um governo com dois discursos distintos. O Ministro das Finanças discursa para a Europa. E o Primeiro-Ministro discursa para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda. Isto é claro. O Ministro das Finanças faz cativações orçamentais. O Ministro das Finanças faz cativações orçamentais. Corta verbas ao Serviço Nacional de Saúde. Estrangula a CP, que ainda há bocado, aqui, não foi você, foi o Presidente da Jota, que falou. Aumenta a carga fiscal. E agora até adere a saídas limpas que antes, há uns anos atrás, criticava. Em suma, o Ministro das Finanças pratica a austeridade porque é esse discurso e essa prática que colhem o aplauso em Bruxelas. Entretanto, o Primeiro-Ministro diz acabou a austeridade. Diz que a economia vai fantástica. Dá bónus a alguns imigrantes. Anuncia mais apoios para as artes. E, inclusive, aplaude as reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda, que ele sabe de antemão que a maior parte delas não tem condições para poder dizer que sim, na hora de dizer que sim, como nós, entretanto, estamos a ver em diversos setores, particularmente relativamente aos professores. Portanto, o que na União Europeia é bom, cá dentro é mau. O que na União Europeia é mau, cá dentro é bom. E isto é notório. Nós temos um governo que tem dois discursos. E, portanto, quando um governo, ao nível dos seus principais representantes, tem dois discursos completamente distintos, nós olhamos e dizemos, afinal, qual é o discurso? Não sabemos. E, portanto, nós não sabemos, e os portugueses, muitos portugueses ainda não se perguntaram, afinal, qual é o discurso? Mas vão perguntar, quanto mais não seja quando chegarmos às eleições, vão mesmo perguntar a si próprios. E aí é preciso ter uma resposta. E, por último, relativamente àquilo que são, enfim, as falhas mais notórias neste momento do Governo, temos a questão dos incêndios. Não vale a pena dar aqui mais uma palavra para o Conselho de Monchique, onde ontem estive, está ali o Sr. Presidente da Câmara, porque, efetivamente, aquilo que aconteceu em Monchique, não há palavras para se poder descrever a angústia das pessoas. O que é uma pessoa ver à sua frente a sua casa, tudo que tem a arder e a desaparecer, é algo que eu penso, tenho uma ideia, mas nenhum de nós a quem isto não aconteceu consegue perceber o que isso é. Eu acho que isso é uma coisa do outro mundo. Só quem vive isto é que percebe o sofrimento que se pode ter. Nós admitimos, quem tem a felicidade disto nunca ter acontecido. E, portanto, é uma coisa, efetivamente, muito séria e que nós devemos respeitar. E, por isso, eu tenho referido que, em pleno incêndio, queriam que o PSD tomasse posições, queriam até que houvesse debates entre os deputados e não sei o quê sobre o incêndio de Monchique. Nós não fizemos, nem faremos, porque isso é um desrespeito total para as pessoas. No momento em que as casas estão a arder, as pessoas a sofrer, estamos na televisão a fazer debates, ou estou com colete ou com coisa de bombeiro no meio das chamas a criticar o governo. Isso é uma falta de respeito. Isso não se faz. Isso não se faz. Agora, isso já passou. Isso já passou e, portanto, neste momento temos condições, naturalmente, de fazer um balanço daquilo que aconteceu aqui, não ainda da época toda, porque a época toda de calor ainda não aconteceu. E o que é que nós temos como balanço do governo, feito, agora não sei de cor, um dia qualquer do início de agosto, o balanço que o governo faz do incêndio de Monchique é que foi uma vitória. Foi algo que correu bem. Foi algo que correu bem porque ninguém morreu. Eu acho isto absolutamente extraordinário. Arderam 27 mil hectares de terreno. Teve o governo aqui meios de combate ao incêndio
como aparentemente nunca houve na história de Portugal uma concentração tão grande de meios como houve aqui. O Governo e as instituições que estão sob a responsabilidade do Governo não tiveram a capacidade de coordenação de tantos meios de molde a fazer travar o incêndio a tempo e horas. Um incêndio que lavrou durante uma semana inteira, com os meios todos à disposição. Como não morreu ninguém, para eles foi um alívio. E, portanto, se foi um alívio para eles, uma coisa destas, faz lembrar aquele cidadão que, quando comprava um par de sapatos, comprava sempre um número abaixo para sentar o alívio quando os tirava à noite. Os portugueses não sentiram nenhum alívio. Os portugueses, aquilo que sentiram foi a incapacidade de gerir uma situação que se deveria gerir bem melhor desde sempre, mas particularmente depois daquilo que foi a experiência que nós, infeliz experiência, que nós tivemos em 2017. Por isso, dizer que isto foi um êxito, acho que o termo era uma estrondosa vitória, acho que foi assim o termo que, salvo erro, o Ministro da Administração Interna utilizou. Eu devo dizer o seguinte: poupar as vidas humanas é o mais importante. Não é importante, é o mais importante. Mas ficar contente só com isso é pouquinho. Esta é naturalmente a minha opinião. Bom, e agora chegamos ao fim. E para chegar ao fim, eu queria dizer o seguinte. Perante isto que eu disse e o que não disse, eu acho que é notório, para quem tem uma noção do tempo, para quem percebe mais ou menos o fenómeno político, que ao contrário de que muitos pensam e dizem, este governo não tem a vida assim tão facilitada este ano até às legislativas de 2019. Não tem. Eu ando aqui há muitos anos. Não tem. Só terá se nós quisermos. E, portanto, eu não posso aceitar que haja quem dentro do Partido Social Democrata esteja permanentemente, através das críticas internas, a proteger o Partido Socialista e a tentar salvaguardar a vitória do Partido Socialista. Aqueles que na comunicação social não perdem um dia da semana, de segunda a domingo, domingo inclusive, só para fazer críticas ao PSD, vamos lá ser claros que eu não nasci ontem, não estão a produzir opiniões independentes e sinceras. Se os estivessem a fazer, eu aceitava que inveja. Não estão a fazer opiniões, não estão a dar opiniões independentes e sinceras. Estão a fazer críticas ao PSD, a tentar evitar que o PSD ganhe as eleições, porque só assim terão oportunidade de ser alguém na política. Isso é um projeto pessoal, não são projetos pelo país, nem projetos pelo partido. As críticas sinceras eu aceito. Estas são críticas táticas ao serviço de interesses pessoais. E por isso, não me vou embora sem esclarecer o seguinte. E eu não preciso dizer isto muitas vezes, primeiro porque o passado fala por mim e depois porque também é maçudo estar sempre a dizer a mesma coisa. Digo aqui, levam para casa, já sabem, e não vale a pena estar sempre a repetir. Ao longo da minha vida, eu cumpri sempre a minha palavra e levei os mandatos sempre até ao último dia. Quando saí da autarquia que presido de 12 anos, durante 12 anos disse que faria isto até ao último dia. Quando saí, corrigi, porque não foi até ao último dia, nem ao último minuto, foi até ao último segundo. E, portanto, quem anda na política há tantos anos e tem uma carreira com esta marca, podem esperar sentados, porque eu vou cumprir, tal como sempre fiz na minha vida, o meu compromisso até ao último minuto. PSD, 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 PSD.
há seguramente quem esteja a fazer isto porque quer defender o seu lugarzinho ou o lugarzinho do seu amigo. Defender o seu lugarzinho e o lugarzinho do amigo é lícito. Mas comigo defendem com trabalho e com lealdade. Não é com conspiração nem intrigas nos jornais. Aí não defendem. Podem ter a certeza, não defendem. E, portanto, às vezes até pode parecer que eu não estou a perceber. Mas eu repito, ando há muitos anos nisto. Pode-me dar jeito a fingir que não percebo. Mas percebo. E, portanto, não percebo tudo, claro, não percebo tudo, mas percebo mais do que aquilo que possam imaginar. E, portanto, eu aceitei este lugar, que é um lugar dificílimo. Líder da oposição é dos lugares mais difíceis na política. Mais difícil se torna quando se tem um estilo diferente daquilo que é o estilo comum e a que o partido, neste caso o nosso, está mais habituado. Tenho consciência disso. Tinha consciência disso. Eu não precisava de vir para este lugar. Vim para este lugar apenas por uma razão, podem ter a certeza. E essa razão não sou eu, nem é o PSD. Essa razão é o país. Portanto, tudo o que eu digo e tudo o que eu faço, olhem sempre nessa lógica, porque vão encontrar o sentido daquilo que eu estou a fazer. Portanto, todo o sentido do meu trabalho é servir Portugal e poder contribuir para que os portugueses tenham uma vida melhor. E ao contrário do que muita gente pensa, nós não servimos sempre ou só o país no governo. Nós servimos também o país na oposição. Porque se formos uma oposição responsável, nós também servimos o país. Na Assembleia da República são tão importantes os deputados que estão com o governo como os deputados que estão contra, nem mais nem menos, porque temos uma função aqui. Se nós cumprirmos essa função, estamos a servir o país. Deixamos de servir o país quando olhamos mais para o partido ou para nós próprios. Aí é que ainda é pior. E, portanto, eu, para mim, não olho, porque se olhasse para mim, não teria vindo seguramente para este lugar, nesta circunstância. Para o partido olho, na medida do possível. Ou seja, na medida em que o país permite que eu olhe para o partido. Porque o nosso objetivo tem de ser Portugal. E se o nosso objetivo for Portugal, e se nós tivermos condições, e se os nossos próprios companheiros que não as querem dar nos derem essas condições, eu garanto-vos que o tempo não é muito, mas é suficiente para os portugueses perceberem aquilo que queremos e poderem confiar em nós. E a diferença faz-se nas propostas, mas a diferença faz-se também muito na maneira de ser e no carisma que se consegue junto das pessoas. Como digo, tenho já alguma experiência para trás para saber aquilo que estou a dizer. Se o PSD quiser, o PSD pode ganhar as eleições de outubro. Tem é de querer. Minhas amigas e meus amigos, demorei mais tempo do que o que devia para uma festa desta natureza. 33 minutos e 40 segundos assinala aqui. Deveria ser, em minha opinião, um pouco menos, digo, é verdade, mas era importante, depois de, durante um certo período de tempo, andar aí muito fumo e muito pó no ar, eu aqui explicar um pouco como é que o fumo pode abater e como é que o pó também pode abater. Que é para todos vermos melhor para o futuro. Para o futuro, repito, é ganhar as eleições em maio, é ganhar as eleições em outubro e, embora num plano mais regional, em que, enfim, aqui podemos fazer menos, continuar a conseguir ganhar as eleições na Madeira. E, por isso, o meu obrigado por estarem aqui. Conto com todos para voltar a trazer o PSD às vitórias, mas, fundamentalmente, para levar Portugal à vitória. À vitória que consistirá em dar uma melhor qualidade de vida aos portugueses, um melhor futuro aos portugueses, que este governo manifestamente não tem condições para dar. Por isso, como digo, conto com todos.
Muito obrigado aos que estão aqui e muito obrigado aos que vão estar noutros sítios como aqui. Vão estar, por exemplo, na Quinta da Malafaia, ainda, já não sei quem é, está o Paulo Rangel, onde é que está? Está ali, onde com os deputados europeus e em Braga vamos fazer festas deste género, e a todos aqueles que me quiserem acompanhar para servirmos Portugal. Viva o PSD, viva o Algarve, viva Portugal! PSD, 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 PSD.